Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui a apresentação da etapa 2 do trabalho prático de Sistemas Operacionais 2, turma 2020/1, professor Everton. Então, gente, o que foi a etapa 1 do trabalho? Foi um web chat simples entre cliente e servidor utilizando sockets, né? E a etapa 2 do trabalho, né, ela tinha como a principal objetivo a gente fazer duas grandes implementações, né? A primeira delas é justamente fazer um sistema de replicação passiva, né? Que a gente conseguisse fazer com que a gente tivesse múltiplos servidores como replication managers, né? Para a gente fazer com que a garantia das mensagens no servidor principal fossem passadas para outros servidores, né, escravos, né, justamente para a questão de tolerância a falhas, né? E junto com isso também um algoritmo de eleição, né? A gente vai falar mais no futuro sobre, agora no trabalho, sobre qual a gente implementou, né? Mas basicamente a eleição é justamente para garantir para o front que a gente criou, né? Para saber qual é o servidor principal, né? Que foi utilizado para fazer as informações, né, estarem em tela entre a comunicação entre as pessoas, né? Vou fazer uma rápida demonstração aqui. Então, deixa eu tirar a apresentação e vir para cá, né? Notem aqui que os front já está no ar aqui, né? Que a gente já fez a conexão. Aqui estão os servidores, né? Aqui o ID 10, o ID 20, o ID 30, o ID 40, o ID 50. Vou fazer uma rápida demonstração aqui entre dois clientes, né? Primeiro o Leonardo, né? Aqui. Então já deu para perceber que ele conectou. E agora eu vou fazer uma outra conexão com o Busque. Também conectou. E agora uma mensagem, né? Podemos perceber aqui que o Busque já me deu oi, então agora eu vou responder de volta. Já aqui estão os comportamentos, né? E a gente consegue ver a replicação das mensagens entre os servidores, ó. O oi Leonardo, o oi Busque, ó, que foram passados entre todos aqui, certo? Esse aqui é o servidor principal, né? Também, mesma coisa está acontecendo entre todos. E o front está aqui, certo? Então essa foi uma breve apresentação. Passando a palavra para o Rodrigo Busque para continuar a parte da explicação do front. Um minuto, Léo. Mostra ali sobre derrubar o server principal, como acontece a eleição. Ah, show de bola. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Isso, derruba esse primeiro aí. Beleza. Dei um Ctrl+C nele aqui, né? Então agora... A gente pode ver a gente vai poder ver aí nos outros servers que aconteceu a eleição e que ali, ó, vou me enviar como eleito, começou a eleição, aconteceu, ganhou a eleição. Então o último servidor, que era o que tinha o ID 50, ganhou. Só que aí entra no problema que a gente tem, que ao fazer essa troca, a gente está com algum problema de segmentation fault, que a gente não conseguiu resolver a tempo da entrega do trabalho, em que ela não acontece 100% corretamente, apesar que agora, pelo jeito, foi. Não é também consistente o não funcionamento. Então, às vezes vai, às vezes não. Dessa vez foi. Muito bom. Só porque a gente resolveu apresentar. Mas, então, às vezes não funciona. A eleição em si funciona, mas a troca do coordinator às vezes leva problema. Então, só para deixar claro, então, né, já foram feitos os testes de eleição e dá para perceber também que eu adicionei mais algumas mensagens aqui e a gente conseguiu garantir que todas as mensagens estivessem entre os servidores aqui. Ó, a gente consegue ver as mensagens. Aqui está, né, aqui a mensagem. Aqui está as mensagens. Sobre a demonstração, agora sim, acredito que era isso, então vou passando a palavra para o nosso colega Rodrigo Busque. O Léo falou, eu sou o Rodrigo Busque, e agora eu vou falar sobre como a gente implementou o front, que é quem é o responsável por deixar transparente toda aquela parte ali das trocas de servidores que precisa ocorrer quando um cai. Aqui uma imagem básica do nosso arquivo, do nosso apresentação do relatório, sobre como funciona essas conexões. Então, a gente tem os clientes conectando em front-ends
diversos N clients conectando em quantos front-ends a gente deixar disponíveis. Não necessariamente, obviamente, não necessariamente um para um. Provavelmente vai ter diversos clients em cada front-end. E daí quantos front-ends achar necessário para, esse sim, encaminharem as mensagens para o servidor primário, que, por sua vez, encaminha todas as mensagens para os backups, que vão só estar salvando ali localmente as suas informações, para quando o primário cair, eles puderem assumir imediatamente, sem fazer nenhuma diferença para o cliente final. Ou seja, se pode ser que tenha acabado de cair um primário para o cliente, ele não vai perceber nada, quando trocar para o próximo cara vai continuar tudo funcionando normalmente. Um pequeno detalhe é só que, como o professor instruiu, nós não temos nenhum buffer no front-end. Então, enquanto estiver rolando a eleição e a troca dos servidores, por mais que seja extremamente rápida, geralmente, ele não vai estar aceitando novas mensagens. Então, se um cliente conseguir enviar uma mensagem no exato momento em que estiver rolando a eleição, ela vai ser ignorada. Mas, como eu falei, isso é instrução para simplificação ali, de não precisar ter um buffer no front-end. No final das contas, nós resolvemos deixar o front-end bastante simples e também com o mínimo de estado possível, também para simplificar essa troca de servidores. Então, o que acontece é que o front abre dois sockets. Um socket é onde todos os novos servers, onde o server novo, o novo coordinator vai efetivamente conectar, e um socket onde os clients vão conectar. Assim fica mais fácil, a gente não precisa fazer nenhum comando especial para diferenciar um do outro. Os servers só conectam num socket e os clients só conectam em outro socket. E também, claro, facilita daí sempre a leitura. Sempre quando a gente estiver lendo uma informação de um certo socket, a gente sabe que é do servidor especificamente. Quando estiver lendo de outro socket, a gente sabe que é do cliente. Não precisa se preocupar com essa diferenciação entre eles. Como só temos um server que vai se comunicar com o front-end por vez, a gente só cria uma thread de leitura para aquele socket. Na verdade, a gente cria múltiplas threads, mas a thread do server anterior acaba morrendo. Porque assim a gente consegue. Acho que a gente só precisa dessa thread, já que a gente só precisa se comunicar com o cara. Enquanto para os clients, a gente acaba criando uma thread por cada cliente conectado e mantém essa thread, é claro, até o cliente morrer. Só que daí com isso a gente passa a informação de qual é o socket de comunicação novo ao novo cliente conectar, a gente acaba nem precisando ter uma lista de clientes conectados. A gente simplesmente usa a informação de qual é o socket que foi usado e mantém isso como uma informação local da thread. Portanto, quando a thread morrer, aqueles dados também já vão morrer e não vão ser mais necessários. E a gente não precisa manter nenhuma informação local de quem são os clientes conectados, ou a única informação local é qual é o servidor conectado, que é o que usamos então para mandar a mensagem de um para outro. Também tomamos o cuidado de garantir que mesmo que um server caia e ele não saiba que caiu, porque, por exemplo, na verdade ele não caiu no caso, mas rolou uma eleição porque os backups não conseguiram se comunicar com ele, a gente checa então quando se recebe uma nova mensagem se ele ainda é o server válido. Se ele não for, ele acaba, a gente só fecha o socket e ignora a mensagem dele. Isso tudo, então, consegue simplificar a questão de simplesmente o front vai receber uma mensagem, vai passar adiante sem ter que se preocupar com o que aquela mensagem significa, com exceção do caso da desconexão, porque às vezes ele precisa criar uma mensagem de desconexão, porque ele simplesmente o socket entre ele e o cliente fechou, então ele precisa avisar o server que aquela conexão foi fechada. E agora eu vou passar a palavra para meu próximo colega, que vai falar sobre o backup. Olá pessoal, meu nome é Henrique e eu vou mostrar como a gente implementou a funcionalidade de backup
no nosso trabalho de sistemas operacionais 2. Bom, utilizando a figura 1 do nosso relatório, que também estava na especificação do trabalho, essa é a estrutura de componentes ou de aplicações que a gente vai ter no nosso sistema. Então, o Rodrigo Busque comentou sobre o front-end, que age como um relay de mensagens, ele só recebe e encaminha mensagens, não guarda estado. E aqui a gente tem os nossos servidores de backup na direita e um servidor primário, certo? Entrando na implementação, para facilitar a vida, a gente reutilizou grande parte do código do servidor, praticamente tudo, fazendo a diferenciação em alguns pontos específicos, apenas utilizando essa função isCoordinator. Então, alguns dos lugares que a gente fez essa verificação foi, por exemplo, quando a gente vai encaminhar mensagens para os clients, se a instância que estiver sendo executada não for o coordinator, a gente não reencaminha essas mensagens, a gente só retorna. Um outro caso que a gente teve aqui, por exemplo, é a conexão na thread de leitura do front. Se essa instância é o coordinator, a gente reencaminha os pacotes para todos os backups. Um detalhe importante aqui é que como a gente conseguiu compartilhar grande parte do código, praticamente tudo, a gente não precisou fazer gerenciamento de estado do próprio servidor, como configuração dos grupos e a parte de escrever no arquivo. Somente o servidor que é o coordenador, ele vai escrever, então isso previne problemas de concorrência e também facilita quando ocorrer a queda de um servidor, tiver que trocar para um backup, ele pode simplesmente continuar de onde o outro parou. Fazendo uma analogia, a gente poderia pensar em uma instância de um banco de dados rodando num sistema separado, por exemplo. E agora eu vou passar a palavra pro Douglas, que vai comentar um pouco sobre como a gente fez o processo de eleição. Certo, pessoal, meu nome é Douglas e eu vou falar agora um pouco sobre o algoritmo que a gente escolheu para fazer a eleição e como a eleição ela é feita. Bom, antes de começar a falar diretamente sobre a eleição, eu vou explicar como a gente decidiu guardar as conexões que vão existir entre os servidores, as informações das conexões, que eram para ficar dentro de um arquivo de configurações, mas por praticidade a gente resolveu deixar essas informações dentro de um array hardcoded. Então a gente pode ver aqui que essas conexões são as mesmas conexões que a gente usou para fazer a demonstração no início, com os IDs dos servidores 10, 20, 30, 40 e 50. E agora eu vou começar a explicar por que a gente escolheu o algoritmo do anel para fazer a eleição. Bom, a gente escolheu o algoritmo do anel para fazer a eleição porque ele parece um algoritmo um pouco mais simples de ser implementado e a gente conseguiu reutilizar bastante partes do nosso código que a gente já escreveu na etapa 1 para poder implementar ele. Então, esse foi um dos motivos que a gente escolheu para implementar o algoritmo do anel em vez do algoritmo do valentão. Bom, agora eu vou explicar como tudo é organizado para a gente começar uma eleição. Bom, a eleição, antes de começar a eleição, a gente precisa abrir uma porta em cada servidor, nos de backup e no coordenador, para receber uma conexão para poder fazer essa comunicação de eleição. Bom, então no Start Server, quando o server se inicia, a gente abre uma porta nessa função Setup Server to Server Communication e fica esperando, aguardando conexões dos outros servidores para quando a gente for começar uma eleição. Bom, quando a gente detecta que precisa começar uma eleição, a gente chama a função Start Election, que está aqui em algum lugar. Start Election.
Start election. Ok. A gente chama a função start election. Basicamente, o que ela faz? A gente criou o election manager, que ele vai ser um manager responsável por fazer toda a parte da eleição. Bom, no communication manager a gente começa uma eleição. Começando a eleição, a gente chama o election manager, que tem uma instância dentro do communication manager, para ele começar a organizar as conexões para começar uma eleição. Bom, como a gente sabe que o algoritmo do anel, os processos eles são organizados em uma lista circular e eles só se comunicam com eles só se comunicam com o processo subsequente. Então a gente tem que decidir qual levando em conta que esse processo específico começou a eleição, a gente tem que decidir qual vai ser o próximo processo que vai receber uma mensagem dizendo que a eleição começou. Bom, então aqui nessa parte de setup a gente define qual vai ser o próximo processo que vai receber a mensagem, estabelece uma conexão com esse próximo processo e envia uma mensagem padrão de election, dizendo que a eleição começou e passa o ID do servidor que começou a eleição. Bom, como a gente abriu uma porta para eles se comunicarem, a gente lançou uma thread que fica esperando as mensagens chegarem dos outros servidores, enquanto está rodando o algoritmo da eleição. Bom, quando uma mensagem chega, a gente conseguiu reutilizar a mesma estrutura de mensagens de antes, e o package ele tem o tipo. A gente criou 2 tipos diferentes novos, que são o type election e o type elected. Então, quando um server recebe uma mensagem de election, ele chama o election manager e diz que ele recebeu essa mensagem de election. Como a gente viu no funcionamento do algoritmo de eleição do anel, ele tem que verificar uma série de fatores para poder prosseguir. Então, quando ele recebe uma mensagem de election com um candidato, ele primeiro verifica se o ID desse candidato é maior que o ID desse servidor específico que recebeu a mensagem. Bom, se for maior e a election não começou para ele, é a primeira vez que está passando a mensagem de election nele, eu vou dar um setup election, ou seja, eu vou preparar a conexão desse servidor com o próximo servidor e vou colocar e vou dizer que a eleição começou. Além disso, como o ID do candidato corrente é maior que o meu ID, eu vou passar o ID desse candidato para frente, que é o que acontece aqui. Perfeito. Agora, se o meu ID é o mesmo ID do candidato corrente, quer dizer que eu ganhei a eleição. Por quê? Eu já enviei meu ID, que era o maior de todos, e meu ID chegou em mim de novo. Isso quer dizer que eu ganhei a eleição e tenho que mandar uma mensagem de elected para os outros processos. Bom, caso o ID do candidato atual seja menor que o meu ID, isso quer dizer que eu tenho que colocar o meu ID na mensagem de election e mandar uma mensagem de election com o meu ID. E caso a eleição não tenha começado ainda, eu dou um setup election e coloco elected como election running. A variável elected, que recebe election running, ela é o análogo à variável elected que tem nos slides, que quando começa a eleição ela é setada como vazio. Bom, perfeito. Supondo que agora a eleição já correu e eu caí um outro processo caiu dentro desse if, que é o ID do current candidate, que é o candidato atual, é igual ao meu ID. Isso quer dizer que eu ganhei a eleição. Bom, eu vou mandar uma mensagem de elected para o próximo, para o processo subsequente, e o processo subsequente vai mandar mensagem de elected para todos, até vou cair em mim de novo. Ou seja, se eu recebi uma mensagem de elected dessa vez, e eu sou o processo que foi eleito, eu não faço nada, porque eu já ganhei a eleição. Agora, se eu recebi uma mensagem de elected e eu não fui o processo que foi eleito, eu mando essa mensagem de elected para frente até essa mensagem chegar no processo que foi eleito, para a gente decidir quem ganhou a eleição. Bom, como a gente mostrou lá no outro vídeo, na parte principal do vídeo, na demonstração, a eleição está funcionando, embora tenha alguns probleminhas, mas no mais era isso que a gente queria mostrar, e muito obrigado.